Muito bem, sejam bem-vindos à nossa quarta aula, né? Aula essa que nós vamos então estudar o comando elétrico estrela-triângulo, né? Como nós vimos aí em várias aulas, né, sobre elétrica, nós vimos que um pico excessivo de corrente na rede, né, um surto, né, uma oscilação alta, é prejudicial, né, ao sistema elétrico. No caso dos motores, né, como nós sabemos, no momento da partida de um motor elétrico, ele aumenta muito a corrente, né? Nós chamamos de corrente de partida, né? Essa corrente pode ser até 10 vezes mais do que a corrente nominal desse motor, tá? Então, em alguns casos, né, eu preciso utilizar algumas técnicas, né, para que eu consiga reduzir essa partida, né, essa corrente de partida, né? E uma das técnicas utilizadas para reduzir a corrente de partida é justamente a partida, né, o comando de partida estrela-triângulo, que nós vamos ver agora, né? A partida estrela-triângulo, né? Então, nesse caso, eu vou ter que ter um motor que eu possa instalar em duas tensões, porque daí ele vai ter duas configurações para me ligar as bobinas, né? A configuração triângulo e a configuração estrela, para que eu possa então fazer a partida estrela-triângulo, né? E o objetivo da partida estrela-triângulo é reduzir a corrente de partida desse motor, né? A ligação estrela das bobinas, né? Veja que eu curto as bobinas e na outra ponta eu vou ligar as fases, então, né? Então, a ligação estrela, o motor recebe a tensão maior, né? Ou seja, o motor 220, 380 na ligação estrela está preparado para receber 380 volts, né? Então, 220 seria o triângulo, 380 ligação estrela, né? Ou seja, um motor 220/380 na ligação triângulo está preparado para receber 220 volts. Então esse é um motor que quando eu ligo triângulo, 220. Quando eu ligo estrela, 380 volts, né? E daí eu uso esse recurso dele poder ser ligado em duas tensões para que eu possa fazer a partida estrela-triângulo, né? Muito bem, usando então como referência esse nosso motor, né, eu sei que 220 é a partida triângulo dele e 280 é a ligação estrela, né? É um motor de 6 pontos, né? Então, inicialmente eu vou fazer o fechamento em estrela, ou seja, eu vou configurar essas bobinas, a ligação das bobinas desse motor para uma ligação estrela, ou seja, para 380 volts. Mas a minha rede é 220, então perceba que eu preparei o motor para uma tensão 380, porém eu vou aplicar nele 220 e isso vai reduzir a corrente de partida. Lembrando que essa configuração ela tem que ser num curto espaço de tempo, em torno de 4 a 5 segundos, que eu posso manter o motor numa configuração para 380 aplicando 220 volts, né? Tá? Então, não posso deixar o motor direto ligado assim que eu vou danificar esse motor, né? Ok? Então percebe que eu tenho as duas possibilidades, mas eu tenho só uma tensão na minha rede. Mas eu vou então configurar o motor para uma tensão maior e vou aplicar uma menor, né? Isso vai reduzir aí a minha corrente de partida. Depois eu vou então comutar, né, esse motor para a tensão da rede, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa partida, né? Veja que agora aumentou os componentes, porque eu quero fazer essa jogada, né? Eu quero ligar a bobina de forma diferente, de duas formas, ou estrela ou triângulo. Então, nesse caso, eu vou ter 3 contatores, né? Continuo tendo os fusíveis protegendo, o circuito de comando 3 contatores, o nosso relé térmico e o motor, né? Nesse caso, quando eu acionar, perceba que quando eu aciono K1 e K3, eu vou ligar o motor em estrela, né? Muito bem, após ligado K1 e K3, né, que o motor está em estrela, após um certo tempo eu vou então, né, retirar, né, desligar o K3 e vou manter ligado apenas, e vou ligar o K1 e o
K2, né? Então perceba que inicia a partida com K1 e K3 e depois eu mudo para K1 e K2 para que o motor fique em triângulo. Então eu parto o motor, ele acelera e eu vou então colocar a ligação em triângulo, né? Essa troca de contatores na partida é feita pelo comando elétrico, né? Que vai ter agora um temporizador que vai fazer para nós essa troca, olha só. O circuito de comando, né? Então perceba que quando eu aciono, né, o meu botão B2, que é o botão de partida, eu vou energizar a bobina de K1 e de K3 e vou ligar o motor estrela, né? Nesse momento eu também já estou energizando a bobina do temporizador, né? Após passar o tempo, né, que eu regulei no temporizador, ele irá atuar e perceba que o contato NF dele irá desligar, né, ali o nosso K3. Beleza? Ativando aí a bobina de K2 e ligando o motor em triângulo, né? Então a qualquer momento, estando o motor ligado, eu posso acionar B1 para desligar o motor ou acionar o B0 para desligar em modo de emergência esse motor, né? Então esse é o nosso comando elétrico para a partida estrela triângulo. Temos que rever, analisar bem para entender esse funcionamento. Nós vamos fazer uma simulação agora, mas você tem que rever 1, 2, 3, 4, 5 vezes até você conseguir captar, né, essa jogada de contatos, de sinais e você perceber que eu estou, na verdade, ligando e desligando contadores através de um comando elétrico, né? Vamos então estudar um pouquinho o funcionamento da partida estrela triângulo. Aí está então o comando, né, elétrico estrela triângulo. Vamos entender melhor o comando. O circuito de potência é mais tranquilo de instalar, né? Então nós temos aí B0, botão de emergência, B1, botão para desligar o motor, B2, botão que liga o motor. Então perceba que eu tenho o temporizador, né, que vai fazer a mudança, né? Vamos simular para você ver, olha só. Liguei o motor, perceba que entrou K3 e K1. Com o tempo, né, ó, sai K3 e entra K2. Se eu quero desligar, acione isso aqui. Então, partida estrela, K3 e K1. Depois de um tempinho, sai o K3 e entra o K2, em função do temporizador que vai desligar aqui o K3, né? E vai possibilitar que fique K1 e K2. Se eu quiser acionar a emergência, acione tudo desligado, né? Então, de novo, para você entender, ó, eu parto K1 e K3, ó, os dois vermelhinhos, depois entra o K2 e sai o K3 para ficar o motor em triângulo, né? Partida estrela triângulo. Então, de novo, K1 e K3 está em estrela o motor, depois eu passo para triângulo K1 e K2. Tá bom, pessoal? Então revejam bastante, né, essas partidas, tentem entender o diagrama para facilitar para vocês o entendimento desses comandos elétricos que, para quem não é de elétrica, se torna um pouco complexo, né, para entender, tá bom? Partida então, estrela, triângulo. Ok?